E aí pessoal, hoje é sábado, bora falar de Game of Thrones. A gente tá na parte 8 do Reinado dos Dragões. Vamos lá? Bom, no último vídeo a gente viu que acabou a guerra, não é? Entre os irmãos, Rhaenyra e o Aegon II. Os dois morreram, não é mesmo? O Aegon II mandou matar a Rhaenyra e ela morreu quando o dragão do rei queimou ela viva. E logo depois o próprio rei morreu envenenado. Quem assume é o Aegon III, filho da Rhaenyra. Porque os apoiadores da Rhaenyra, depois que a rainha morreu, depois que o rei morreu, ficaram mais fortes. Então não assumiu nenhum dos filhos do Aegon II, quem assumiu foi o Aegon III, o filho da Rhaenyra. Então nem o filho do Aegon II assumiu, mas a filha dele, a de Rhaenyra, virou a rainha, porque casou com o primo, o Aegon III. Nessa época ela tinha 8 anos de idade, e com 10, a história oficial conta que ela se suicidou. Mas existe outra versão que diz que ela foi assassinada. Eu fico com a segunda versão, porque para uma criança de 10 anos se suicidar tem que ser uma coisa muito forte. E se o próprio Aegon III, que viu a mãe ser morta, não é queimada pelo dragão, não suicidou, porque a Rhaenyra, aos 10 anos de idade, ia suicidar. Então eu fico com a segunda versão da história, de que a menina foi assassinada. Como o Aegon era muito novinho quando a mãe morreu, seguiu-se um período de regência. Era um monte de nobre lá, governando no lugar do Aegon, que era muito criança ainda para assumir o trono, para governar. E quando o Aegon fez 16 anos, ele dispensou aqueles nobres que estavam governando para assumir ele mesmo as rédeas do Westeros. E casou de novo com uma moça chamada Daenerys Velaryon. Não confundam com a Daenerys, que já está mais a par da história, pessoal. Daenerys é essa agora, mais recente. Aquela que casou com o Aegon é Daenerys. Então começou o reinado do Aegon III, propriamente dito. E ele foi um rei pífio. Ele era um cara triste, melancólico, meio esquisito. E é justificado, né? Uma criança que viu a mãe ser morta. Tinha pavor dos dragões, obviamente, que também é muito justificado. E era meio esquisito também. Tinha uma rainha muito bonita, a Daenerys era lindíssima. E mesmo depois que a menina floresceu, ele demorou, custou para chamar ela para a cama dele. Mesmo assim, eles tiveram 5 filhos, 2 homens e 3 meninas. A pessoa que o Aegon confiava mais era o irmão mais novo dele, o Viserys. E juntos eles fizeram um reinado ok, conseguiram lidar bem com os problemas do Westeros. Mas o Aegon III não é lembrado com carinho pela história, nem pelos súditos dele, e morreu quando tinha 36 anos de idade. Quem assume é o filho mais velho dele, o Daeron I, que tinha 14 anos quando sentou no trono de ferro. O tio dele, o Viserys, que tinha experiência com o período de regência do irmão dele, declarou que o Daeron ia assumir logo, não ia ter regência, porque não deu certo. Então, o Daeron, com 14 anos, era o governante oficial do Westeros. O Daeron I é um rei muito lembrado, porque ele foi um estrategista brilhante, muito diferente do pai dele. E ele tinha uma ambição que acabou por se provar grande demais para ele. Então, o rei Daeron I foi o primeiro, depois do seu grande ancestral Aegon, o Conquistador, a querer trazer Dorne para os 7 reinos. Eles são lembrados que tinham 7 reinos, mas que na verdade eram só 6, porque Dorne nunca foi conquistado verdadeiramente. E era isso que o Daeron I queria, provar que ele era capaz de unificar toda a Westeros, trazendo Dorne, que era o último reino a ser anexado ao Westeros. A princípio todo mundo chamou ele de louco, que isso não era possível, mas junto com o tio dele, Viserys, ele fez uma estratégia tão perfeita que mudou a visão de todo mundo. E ele conquistou Dorne. Ele armou um exército poderosíssimo, dividiu ele em 3 frentes de batalha e venceu o rei de Dorne, fazendo com que esse mesmo rei se ajoelhasse perante ele e reconhecesse que Dorne agora era o 7º reino a ser anexado ao Westeros. Mas acontece que mesmo com essa submissão e esse reconhecimento junto ao Westeros, os dornenses nunca se sentiram parte do resto do reino, e por isso milhares se rebelaram, obrigando o rei Daeron a voltar para travar uma nova batalha. Mas o rei novo, ingênuo, acabou sendo enganado e foi assassinado aos 18 anos. Por isso, o reinado do Daeron
mesmo tendo sido brilhante, acabou rápido. Foram 4 anos. Ele provou ser um grande guerreiro, ser um grande estrategista, mas morreu novinho, deixando o Trono de Ferro mais uma vez sem herdeiros. Quem assumiu? A gente vai ver semana que vem. Vamos lá voltar na nossa árvore genealógica para ver como é que ela cresceu. Muito bem, nossa árvore genealógica está aqui. E a gente estava nessa parte da história, quando começamos o vídeo, com o Aegon II e a Rhaenyra, mortos depois de uma longa guerra. O Aegon II se casou com a irmã, a Elaena, e juntos eles tiveram 3 filhos. Vamos lá conhecer eles. Os primeiros foram os gêmeos. Jaehaera e Jaehaerys. E o segundo, que foi Maelor. Nenhum desses 3 virou rei, porque quem assumiu o Trono de Ferro no lugar do Aegon II foi o Aegon III. Vocês estão lembrados que eu disse que o Aegon III casou com a prima, a Jaehaera. Muito bem, a Jaehaera, que tinha só 8 anos quando casou com o primo e suicidou, de acordo com a história oficial, aos 10 anos de idade. Tempo depois, o Aegon se casou de novo com a Daenerys Velaryon. E juntos eles tiveram 5 filhos. O primeiro foi o Daeron, conhecido como o Jovem Dragão. Já o segundo foi o Baelor, conhecido como o Abençoado. A terceira, a Daina, conhecido como a Desafiante. A quarta, Rhaena. A quinta, Elaena. Quem assumiu o trono no lugar do Aegon III quando ele morreu foi o filho mais velho, Daeron I, o Jovem Dragão. O Daeron, que aos 14 anos assumiu o trono e aos 18 morreu quando foi enganado pelos Dornenses. Quem assumiu no lugar dele, a gente vê na semana que vem. É isso aí, pessoal. No próximo sábado a gente vai conhecer o reinado do próximo Rei Dragão. Até lá!